Olá! Nesta edição do Fala Indústria, vamos conversar com o presidente do Conselho Nacional do SESI, Fausto Augusto Júnior. Ele é professor, sociólogo e doutor em educação pela USP. Olá, presidente. Olá, Aldemar. O senhor está em Natal para lançar um programa importante do SESI que é de inclusão, é o Seja Pro Mais Trabalho e Emprego. O que significa esse programa? O que é que ele vai trazer para a inclusão aqui no Estado e nacionalmente? Esse é um programa que o SESI, em conjunto com o Senai, desenvolveram a partir de uma demanda do Conselho Nacional do SESI, que é viabilizar a educação de jovens e adultos com profissionalização. Ou seja, a gente precisa elevar a escolaridade do trabalhador médio e, ao mesmo tempo, para muitos, a gente precisa viabilizar a qualificação profissional. Quando o projeto foi montado, a ideia sempre foi: a qualificação profissional é a demanda do empresário, é a demanda do trabalhador, mas os ciclos econômicos mostram que a gente emprega e depois de um tempo desemprega. Isso tem a ver muito com a demanda por mão de obra qualificada e pessoas mais escolarmente mais formadas. Nós temos que aumentar o nível de escolarização. Então a ideia nossa foi juntar esses dois mundos, né, os FICs, né, os cursos do Senai, com a elevação de escolaridade que o SESI faz. Bom, esse programa está vinculado à educação de jovens e adultos, né? Isso. Então ele vai além da mera inclusão da educação formal, digamos, né? Os senhores perceberam que era preciso levar também qualificação profissional para que pudesse inserir esses setores no mercado de trabalho. Isso, e ao mesmo tempo a gente tem um lema no SESI que é: a gente não deixa ninguém para trás. Isso significa que a gente precisa levar a educação para onde o trabalhador está. Então, um grande diferencial desse programa é que ele nos permite chegar dentro das empresas, nos canteiros de obra, nas minerações, mas também nos presídios, chegar com os catadores, chegar com a população de rua, chegar dentro do Exército, nas Forças Armadas, com imigrantes. Ou seja, esse programa, ele propõe, diferente de você abrir uma vaga de educação de jovens e adultos, e, enfim, qualquer pessoa pode se matricular, nós vamos atrás dos trabalhadores, de modo que a gente possa levar essa educação e permitir que ele possa concluir o ensino médio e, ao mesmo tempo, encontrar um espaço de formação profissional. No caso aqui do Estado, ele estará voltado para catadores. Esse é um piloto que nós estamos lançando aqui com os catadores, mas, na verdade, o SEJA em si, ele opera para dentro das empresas e trabalha também com a população em geral. Isso prossegue. Essa característica do programa não altera. O que nós estamos trazendo aqui é focar um público, né? Algo que a gente já vem fazendo em vários estados, em públicos diferentes. Aqui nós encontramos a possibilidade de entrar com o público dos catadores, o público da reciclagem, que é um público que demanda uma qualificação, elevação importante de escolarização, mas, ao mesmo tempo, ampliar a sua qualificação profissional. A ideia nossa é sempre estar olhando onde estão os públicos que, muitas vezes, por motivos diversos, eles não vêm para a escola. Tem um ponto interessante que a gente tem observado com relação a esse setor, que é o seguinte, que atualmente, como o setor tem se desenvolvido de reciclagem, até os catadores têm sido demandado que ele se profissionalize, e até mais do que isso, eles estão atualmente agentes de reciclagem. Me parece que esse programa vai, inclusive, nessa direção. Sim, e por isso que ele não é só, inclusive, escolarização. Ali é um acordo grande que nós fizemos, é uma costura que envolve o SESI, envolve o Senai, então no processo de elevação de escolarização e qualificação, envolve o SEBRAE, que permite que a gente formalize esse trabalhador, trabalhe com ele de forma que ele possa se constituir enquanto um microempreendedor individual, enfim, ele se inserir no mercado formal de trabalho. E na outra ponta também com a Caixa Econômica, em que a gente está trabalhando os sistemas de crédito de reciclagem. O que é isso? Do mesmo jeito que tem crédito carbono, as empresas têm uma demanda na logística reversa, e ao fazer a reciclagem, ele também possa receber crédito reciclagem. Essa é uma estruturação que nós estamos construindo neste projeto, por isso que eu digo que ele é um piloto aqui no Rio Grande do Norte, porque a ideia é que este modelo a gente possa levar para o Brasil todo. A partir daqui, ele deve se ampliar. Esta é a ideia, né? A gente começa, está tentando ensaiar,
Porque a elevação de escolaridade e a qualificação é o que a gente já faz, né? No Brasil todo, o SESI está entre os 5 maiores executores de educação de jovens e adultos no Brasil, incluindo estados e municípios. Nós temos mais de 100 mil alunos de educação de jovens e adultos. O nosso grande desafio é como que públicos diversos a gente constrói políticas que atendem às suas dores, né? Porque você não tem como. Para eu trazer essa pessoa que por vários motivos abandonou a escola, eu preciso compreender a sua situação real e a partir dessa situação criar alternativas de volta à escola. Nós começamos essa conversa sobre esse programa, que foi o motivo da vinda do senhor aqui no estado, em Natal, mas eu gostaria de aproveitar a sua presença para o senhor falar um pouco sobre a atuação do SESI. Qual o papel, a missão que a instituição tem exercido atualmente no atual contexto? Bem, o SESI ele é uma instituição que esse ano completa 80 anos, né? O SESI foi a primeira grande experiência de direito social no Brasil. Ou seja, o SESI tem um papel de levar a ação social para os filhos e para a população da indústria. Acho que esta é a ideia. Ou seja, ele nasce com a ideia de levar educação, saúde do trabalhador, cultura e esporte para um conjunto importante da população. Quando o SESI surgiu em 46, era um momento de industrialização do Brasil. A população estava se urbanizando, você estava construindo isso que depois, lá na Constituição de 88, nós vamos consagrar como os direitos sociais. O SESI trabalha para isso e ele continua a sua ação desde então. Então, o SESI hoje tem uma rede de educação bastante importante, são quase 500 escolas, nós rodamos quase 500 mil de alunos entre os nossos nas nossas diversas áreas de formação. Nós estamos na área da saúde, então na saúde vai desde a SST, desde saúde do trabalhador, dentro das fábricas, viabilizando a prevenção, as doenças profissionais, os acidentes, etc., mas também as linhas de cuidado. Nós, semana passada, tivemos o dia D da vacinação nas empresas, então o SESI vai nas empresas em convênio com o SUS para levar a vacina não só da gripe, mas todas as vacinas do calendário da vacinação. Nós estamos trabalhando a lógica da prevenção, então nós estamos construindo as linhas de cuidado do trabalhador da indústria e a cultura, né? O SESI também opera e trabalha a promoção da cultura de forma que ela possa chegar ao conjunto da população, em especial a população vinculada à indústria. Inclusive tem um marco dos 80 anos, não é isso? Isso, os 80 anos para nós é um momento simbólico, né? É um momento de que a gente aproveita essa data para poder mostrar um pouco dessa história e como o SESI nasce como uma proposta que está ao longo da sua história colada às grandes transformações do nosso país. Inclusive o senhor atua com pesquisa e mesmo atuação profissional na área da educação e educação para o trabalho, né? A gente conversava aqui um pouco antes de iniciar o podcast, o senhor falava sobre isso. Como é que tem sido a atualização do SESI nesse aspecto? Porque os desafios são enormes, né? Com inteligência artificial, cada vez mais automação. Como é que tem sido a atuação do SESI com relação a essas demandas cada vez mais velozes e com os diversos aspectos na área do trabalho e na área de educação para o trabalho? Então, nós olhamos para o mundo do trabalho o tempo todo. Essa é a atuação do SESI. Seja na educação, seja na saúde, seja na promoção do bem-estar desse trabalhador. Na educação, a gente fez uma grande transformação quando a gente reorganizou todo o nosso currículo a partir do chamado STEAM, ou seja, uma educação tecnológica, em que você organiza o processo de ensino-aprendizagem, tendo a tecnologia como centro desse processo. É por isso que o SESI é famoso pelos programas e pelos torneios de robótica, os nossos alunos participam dos torneios globais de robótica, ganham prêmios, etc., porque faz parte intrínseca do ensino, do modelo de ensino, do método nosso, vincular a educação para a tecnologia. Então, é óbvio, nós estamos falando de uma educação, a educação tem um currículo nacional, tem uma base nacional comum, mas dentro dessa base nós priorizamos e viabilizamos o processo de desenvolvimento e aprendizagem dentro das nossas escolas a partir da tecnologia. E por que isso?
porque não tem jeito, né? Assim, as nossas empresas estão cotidianamente se atualizando, a sociedade está imersa numa mudança tecnológica cada vez mais acelerada e nós temos que preparar os nossos alunos desde muito cedo, né? Desde que nós chamamos de letramento digital até efetivamente a montagem de robô, programação de máquina, etc, etc, que nasce a partir disso. E essa busca por essa atualização tem sido constante, tanto no método como nos recursos tecnológicos nas escolas para que elas estejam preparadas para essas demandas. Sem dúvida, né? Nós definimos um projeto que nós chamamos de escola de referência. Bem, certamente vocês conhecem bem, as nossas escolas são grandes, muito bem equipadas, mas por que elas chamam escolas de referência? Nós não temos nenhuma ambição de concorrer com a escola pública, ao contrário. Como eu lembro, nós temos 500 escolas, né? Ou seja, muito aquém da demanda nacional. O nosso papel é desenvolver tecnologia, desenvolver metodologia e propiciar para a educação pública projetos e modelos que possam melhorar a educação pública no Brasil em geral. Por isso que a gente chama de referência. Ela se coloca e se dispõe a ser um projeto que possa ser acessado pela educação pública em geral, de modo que a gente possa levar essa ideia de educação, tecnologia e desenvolvimento para a nossa educação nacional. Também tem uma rede de clínicas que atende tanto a indústria como a comunidade. Sim, a área da saúde nossa ela tem várias versões e diferentes modelagens. Mas o que nós estamos avançando hoje no desenvolvimento da saúde do SESI? Nós queremos construir a ideia de uma saúde na empresa, né? A saúde na fábrica. Por que isso? Só para você ter uma ideia, mais de 70% dos trabalhadores da indústria são homens. E os homens são aqueles que menos fazem saúde preventiva no Brasil. Não é à toa que a sua taxa a sua expectativa de vida, inclusive, é menor do que a expectativa das mulheres. A gente precisa lidar com essa situação. O nosso problema hoje, inclusive de saúde dentro das empresas, já está se afastando cada vez mais das doenças vinculadas ao trabalho. E tem muito mais a ver hoje com as doenças vinculadas ao envelhecimento. Então nós estamos falando de hipertensão, diabetes, obesidade, saúde mental, oncologia, nossa população envelhece. Então, nós estamos construindo dentro da saúde do SESI o conceito de que nós precisamos levar a prevenção. As pessoas precisam cuidar da sua saúde e promover a saúde e não tratar a doença. Por isso que há um tempo atrás, no 1º de maio, nós promovemos a segunda corrida nacional do SESI, que envolveu 27 estados, 36 cidades. Porque qual era a intenção ali? A intenção é colocar a promoção da saúde o tempo todo. Depois vem a vacinação também é a promoção. Depois você tem as campanhas de conscientização. Tudo isso faz parte de uma estratégia em que, para nós, o mais importante é a gente garantir a prevenção e a qualidade de vida. Isso é um desafio porque você tem que, ao mesmo tempo, conscientizar, levar os recursos para que as pessoas possam também ter uma certa facilidade para ter acesso à prevenção. Como é que tem sido esses programas? Quais são as iniciativas que nessa direção? Bem, a primeira de todas é a conscientização, né? Não tem jeito. Na saúde, quem é o curador da saúde de cada um é o sujeito. É o sujeito que precisa estar olhando para a sua saúde, olhando para si e, a partir disso, acessar os diversos serviços. O serviço do poder público, através do serviço do Sistema Único de Saúde, através da sua empresa, por meio dos programas próprios da empresa, da qual o SESI faz parte, e o SESI tem a capacidade de fazer essa articulação. Nós conseguimos articular o Sistema Único de Saúde com o mundo empresarial, com o mundo das empresas. A ideia nossa é conseguir, ao fazer essa ponte, levar esse debate para dentro das empresas. O empresário precisa se conscientizar que ele tem que cuidar da saúde do seu trabalhador, porque ele é um ativo fundamental hoje dentro das empresas, e o trabalhador precisa se conscientizar que ele precisa cuidar da sua saúde. Pensar na longevidade, que é algo muito importante hoje no Brasil. Nós estamos chegando aos 80 anos, muitos já estão passando dos 80 anos, isso é muito bom, mas nós precisamos garantir que esse processo de envelhecimento seja saudável. A qualidade de vida, né? Ele possa chegar bem, né? Ele possa chegar bem e possa pensar numa vida de qualidade boa. Isso passa, só que isso não começa aos 80, né? Isso começa aos 20, aos 30, aos 40. E como tem sido a receptividade? Os empresários e mesmo os trabalhadores da indústria têm sido receptivos a essa iniciativa? Eu acho que isso é uma mudança da sociedade. A sociedade brasileira hoje é uma sociedade mais saudável.
ela olha para isso com mais atenção. Às vezes a gente está imerso, inserido aqui no nosso presente, né? A gente vai ver muitos problemas, e nós estamos repletos de problemas, mas quando a gente faz uma comparação com o Brasil de 30 anos atrás, a gente vai ver que a gente evoluiu muito, né? Assim, a gente hoje é só andar aqui na orla de Natal, muito cedo, você vai ver muita gente correndo, muita gente fazendo esporte, muita gente cuidando de si, isso é bem importante. A gente vai ver cardápios hoje dentro das empresas, então as empresas hoje que oferecem alimentação, elas já se preocupam com isso, os cardápios já são adaptados, os cardápios já estão olhando para essa necessidade de você controlar muitas vezes a obesidade. Tudo isso faz parte um pouco disso, né? Nós estamos diminuindo embutidos, nós temos uma série de elementos que já estão acontecendo. As pessoas estão mais preocupadas com a sua saúde. O nosso papel é continuar esse processo de conscientização em geral e, de alguma forma, a viabilização disso. No mundo empresarial, nós, junto com a CNI, né, o SESI puxando esse debate, nós promovemos o movimento empresarial pela saúde. O movimento empresarial pela saúde é isso, é a possibilidade das empresas olharem a saúde como um ativo para o seu negócio. E o senhor disse que também tem os programas, os projetos para ir às empresas levando programas e ações de saúde. Teve o Dia Nacional de Vacinação na Indústria, né? Isso, o Dia Nacional de Vacinação é um dia simbólico para a gente, porque o Zé Gotinha aqui andou em tudo quanto foi empresa, e isso tem a ver, inclusive, com esta ideia de você levar a saúde onde as pessoas estão. O SESI faz vacinação há muito tempo, focada principalmente na vacinação da influenza, né, ou seja, da gripe, mas com o convênio que nós fizemos com o SUS, a ideia é que a gente possa levar a carteira toda de vacinação. Porque não tem jeito, né? O Saúde da Família, ele é um programa fundamental, importante, os agentes de saúde chegam na casa das pessoas, só que hoje, em especial os trabalhadores, estão no trabalho. Então, nós estamos desenhando e estamos promovendo a ideia de que nós temos que chegar com essa saúde onde o trabalhador está, ou seja, no seu posto de trabalho. E quando ele tem acesso no próprio local de trabalho, ele fica mais motivado, né? Ele sente ali que há não só a atenção, como facilita, ele não precisa sair da indústria, de casa, para ir no posto. Isso também acaba motivando para que ele ali tenha a prevenção de forma facilitada. Sem dúvida. E a prevenção também melhora o que nós conhecemos como absenteísmo, ou seja, a ausência do posto do trabalho, mas também o presenteísmo, que a pessoa às vezes está, mas está doente e a sua produção é menor, a sua produtividade é menor, né, o seu engajamento com a empresa é menor. O que a gente tem visto? A gente tem visto que quando as empresas elas olham para esse trabalhador na sua totalidade, na sua integralidade, a resposta que tem dele é muito maior. E a integralidade nós estamos falando desde você olhar para a educação desse trabalhador, por isso que para nós a educação de jovens e adultos é sempre importante, na outra ponta olhar para a saúde dele, mas também olhar para o mundo mais lúdico, né? Para a demanda que ele tem também de descanso, que tem a ver com a demanda do lazer, com a demanda da cultura, com a demanda do esporte. Tudo isso é o que o SESI se propõe. E se propõe desde que ele nasceu, né? Isso está lá na carta de fundação do SESI. A ideia de que você olhe para esse trabalhador como um sujeito integral, propicie para ele as possibilidades que colocam para ele, e ele vai ser um trabalhador mais produtivo, mais eficiente, mais engajado com a sua empresa. Salário é importante, a gente não está discutindo que salário não é importante não, mas a gente sabe que ele não é o único fator de retenção e de engajamento dos trabalhadores. Recentemente teve uma pesquisa de satisfação com relação aos serviços e à atuação do SESI. E essa pesquisa constatou que quem conhece o SESI, 80% considera satisfatório. Como é que os senhores do Conselho, e o senhor que é presidente do Conselho, leu essa pesquisa? Bem, essa foi algo para a gente bastante importante. Logo que eu assumi o Conselho, essa foi a primeira medida que nós tomamos, que foi conversar e tentar entender como é que o SESI estava sendo percebido para a população em geral. Essa pesquisa foi uma pesquisa realizada pelo SESI, pelo Conselho Nacional do SESI, contratado com a Quest, né? Então é uma pesquisa com um grande instituto de pesquisa, que foi olhar exatamente essa percepção. O que a gente viu? A gente viu que primeiro a população conhece o SESI, né? Cerca de 90% das pessoas sabem o que é o SESI. Uma boa parte, mais de 80%, diz que o SESI é bom ou ótimo. E é importante que a gente vai vendo que conforme a pessoa vai conhecendo mais os seus serviços, melhor essa avaliação vai ficando. Então isso tem a ver
com a ideia de que o SESI consegue chegar na vida real das pessoas. O que nós estamos tentando? O nosso papel é o foco do trabalhador da indústria, mas nós queremos e precisamos que a população em geral conheça os trabalhos do Sistema S e como o Sistema S pode melhorar na vida real das pessoas e em um percentual cada vez maior. Ele está na vida das pessoas é muito importante. Então, as políticas que a gente vem desenvolvendo a partir da pesquisa, ela vem canalizando para isso. Um exemplo, tanto a corrida quanto a vacinação eram coisas que já existiam no SESI, só que existiam de modo esparso, num estado, em outro estado, com determinada... O que nós estamos fazendo? Nós estamos transformando isso em grandes ações nacionais, porque as ações nacionais permitem que chegue a mais pessoas, que envolvam mais empresas e que a comunidade e a população nos conheça cada vez mais. E tem algumas ações que são voltadas ao trabalhador da indústria, ou prioritariamente ao trabalhador da indústria, mas tem outras que são de acesso à população, à comunidade em geral. O nosso foco sempre foi o trabalhador da indústria, né? Agora, é óbvio, né, nós estamos falando que quando o SESI surgiu, o mundo industrial era um mundo bastante restrito. E ele surgiu para ir crescendo conforme a demanda industrial fosse aumentando. Só que o Brasil se transformou muito nesses 80 anos. O SESI ele atua essencialmente tendo como foco o trabalhador da indústria, os seus familiares e a comunidade do entorno industrial. Esse é sempre o foco maior da instituição. Então, inevitavelmente, a gente está dialogando e está provendo serviço para a comunidade em geral. É claro, o SESI não é o Estado, o SESI não quer ocupar o espaço do Estado, ele ocupa um espaço complementar. É uma ação do industriário, é uma ação do sistema indústria que vai chegando focadamente para a indústria, mas reverbera em toda a sociedade. Esse aspecto da inclusão tem sido uma preocupação também da instituição? Sim, no caso da educação, a gente tem chamado a atenção porque a gente vem num processo acelerado de redução de matrículas de EJA, de educação de jovens e adultos, e ao mesmo tempo os empresários, as indústrias têm demandado mão de obra cada vez mais qualificada e dialogando que há falta de mão de obra. O que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que nós precisamos chegar onde o trabalhador está, a educação precisa chegar aonde ele está e nós precisamos viabilizar condições para que ele possa trabalhar. E se qualificar. Ninguém abandona a escola porque quer. Isso é uma avaliação muito limitada. As pessoas abandonam a escola, essencialmente os meninos abandonam a escola para começar a trabalhar e as meninas para trabalhar e para os cuidados, né? Seja para cuidar dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus pais, dos seus avós. Como é que você constrói políticas que viabilizam que essas pessoas possam regressar para o mundo da educação a partir das suas demandas reais? Ninguém vai deixar de trabalhar para ir para a escola. Esse é um dado importante. Depois que a pessoa ingressa no mercado de trabalho, normalmente depois dos 18 anos, o centro da vida dele não é mais a educação. Quando a gente tem os nossos filhos, né, as crianças, o centro da vida dele é a escola. Mas quando ele ingressa no mercado de trabalho, o centro da vida dele é o trabalho. Se ele tiver que faltar para fazer hora extra, ele vai faltar na escola para fazer hora extra. Então, quando a gente fala de educação de jovens e adultos, a gente está falando de uma educação que se adapta e se molda às demandas desse sujeito. Como fazer isso? Esse é o nosso grande desafio no SESI. Por isso que nós vamos para todos os lugares. A discussão do EJA para nós aqui, do Seja Pro, ele é bem importante, porque ela está mostrando que nós podemos chegar em todos os lugares. Nós estamos chegando aqui no Rio Grande do Norte com os catadores, mas nós já chegamos no Ceará dentro dos presídios, nós chegamos em São Paulo com a população de rua, nós estamos chegando na Bahia dentro dos quartéis, ou seja, a gente consegue levar educação, elevação de escolaridade e profissionalização em qualquer lugar, em qualquer situação. Nós estamos desenvolvendo em Roraima e em Santa Catarina programa com os imigrantes que começam a chegar no Brasil também, e é uma demanda muito diferente, porque eles vêm de um outro sistema educacional. Então, tudo isso faz parte de uma estratégia que tem a ver com a ideia que o SESI tem de que nós precisamos levar a educação para onde está, na fábrica, no canteiro, na mineração, ou seja, onde tiver um trabalhador que a gente possa levar a escolaridade e melhorar a qualificação, nós vamos chegar lá. Isso aí tem dois aspectos, tanto o benefício dessa comunidade que realmente não pode ser deixada para trás, digamos, como também um reflexo da economia, porque significa trabalhadores qualificados que estarão disponíveis no mercado de trabalho. E eu consigo trazer e suprir a demanda de falta de mão de obra.
Eu acho que isso é muito importante. Que tem sido, os empresários têm afirmado com bastante ênfase que é uma necessidade que eles têm percebido de forma cada vez mais intensa. O Brasil é um país que deixou de ser um país jovem, né? O Brasil é um país que envelhece e envelhece rapidamente. Neste processo de envelhecimento, é óbvio que é inevitável que a gente tenha problema de mão de obra. Isso é só olhar para o Japão, é só para olhar para a Europa, que a gente vai ver essa demanda. Como é que você faz isso? Eu preciso atrair para o mercado formal, atrair para as empresas um grupo de trabalhadores que historicamente estão fora. Quem são eles? Essencialmente são os trabalhadores que estão na informalidade, né? E que normalmente eles estão na informalidade porque lhes falta qualificação profissional, lhes falta escolarização, lhes falta competência e habilidade para vir para o mundo formal. Então nós precisamos fazer isso de um lado, e de outro nós precisamos trazer as mulheres. Só que para trazer as mulheres, nós estamos falando de uma economia de cuidados. O Brasil é um país ainda muito machista. Boa parte da carga do que nós chamamos de trabalho reprodutivo está sobre as mulheres, e nós precisamos criar políticas para isso. Ou seja, nós precisamos criar políticas de creche, nós precisamos criar de política de cuidado para idosos, que é algo que está em desenvolvimento. Nós fechamos recentemente uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social para criar o que nós chamamos de cuidotecas. O que são cuidotecas? Cuidotecas não são escolas, não são creches, mas são espaços de cuidado, no primeiro momento, para as crianças, para a mãe poder estudar. Para a mãe poder entrar no Seja Pro+, eu preciso cuidar do filho dela, senão ela não vai entrar. Então, como é que eu faço políticas? Nós estamos fazendo a nossa parte, mas essa é uma demanda do governo, para o governo, para os governos estaduais, municipal e federal, para viabilizar que essa mulher possa, de alguma forma, entrar no mercado de trabalho. Porque esta é a mão de obra disponível que a gente tem hoje. O Brasil não é um país mais que tem mão de obra farta. Por quê? Porque ele tem hoje uma taxa de natalidade abaixo de 2. Nós temos uma taxa de natalidade próxima a 1,5. Ou seja, a nossa população ela não cresce porque nasce mais crianças, a nossa população cresce porque a gente morre mais tarde. É muito bom, mas isso traz desafios para a gente. E essa cuidoteca, enquanto a mãe estará se capacitando no Seja Mais, essas crianças estarão na cuidoteca com brincadeiras com profissionais. Essa é a ideia. E isso já está definido que esse programa isso foi lançado? Isso foi lançado nacionalmente pelo Ministério do Desenvolvimento Social, e nós estamos implementando. Em alguns estados nós estamos experimentando. Já estão definidos os estados que vão... mais ou menos. Nós começamos a ensaiar. Nós estamos ensaiando no Amapá e em Santa Catarina. São 2 espaços que nós já estamos trabalhando. Mas assim, eu insisto que parece fácil, mas não é. Porque não é uma creche. Sim. Porque creche tem regulamentação específica. Sim. Eu não posso ter creche de noite, a maior parte das pessoas estuda à noite. Sim. Então, como é que eu organizo tudo isso? Então, esses são espaços lúdicos que a gente está construindo, que está desenhando a política de modo que a gente possa pensar sobre isso. Então, é um pouco disso que a gente tem falado o tempo todo. Nós estamos revendo e estamos discutindo, por exemplo, a nossa área toda vinculada à nossa área de esporte, lazer e cultura. Por quê? Porque uma parte não pequena dos idosos vão para este mundo. Então, este mundo pode e deveria ser usado para ser também um espaço de cuidado desse idoso, que muitas vezes libera essa mulher para poder entrar no mercado de trabalho. Então, nós temos que rever. O que nós estamos fazendo no SESI é um olhar mais cuidadoso sobre todas as nossas ações a partir de uma ideia de cuidado. Então, a gente quer cuidar do trabalhador dentro da empresa, a gente quer cuidar da sua saúde, da sua qualificação, da sua educação, mas nós queremos também ajudar a cuidar da sua família, de modo que disponibilize espaço para ele poder inserir-se melhor no mercado de trabalho. Portanto, é ter essa capacidade de oferecer oportunidades para que essas pessoas que estão com dificuldade de se qualificar possam ter essa formação ou essa qualificação. É isso, a gente sabe que o que as pessoas precisam, como a gente ouve e fala muito, são de oportunidades. O nosso papel é gerar essas oportunidades, essas condições para que essas pessoas possam adentrar esse mercado de trabalho que está bastante pujante. Vamos lembrar que o Brasil tem uma taxa de desemprego hoje bastante baixa, tem uma renda que cresce, ou seja, tem muita oportunidade. Como é que essas pessoas vão acessar essas oportunidades? A ideia nossa, o que nós trabalhamos dentro do SESI é de criar essas pontes.
Como estão os diálogos? O senhor lançou esse programa aqui no Rio Grande do Norte, né? Como estão os diálogos com a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, a FIERN, com o SESI do Rio Grande do Norte, no sentido de parcerias e de evolução dos programas aqui no Estado? Não, na verdade, nós não executamos o programa, né? Do Departamento Nacional e o Conselho Nacional, o que eles fazem é construir a ideia, né? É construir a proposta, desenvolver a política. Quem executa na ponta são os departamentos regionais. Aqui no Rio Grande do Norte, quem está executando é o SESI Rio Grande do Norte. E o SESI Rio Grande do Norte faz parte do sistema indústria, vinculados aqui à Federação da Indústria. Então, isso é bem importante. Esta não é uma ação pontual ou desenhada lá em Brasília. Ela é uma ação que ela é discutida com os presidentes das federações das indústrias nos estados. Eles são, de fato, os presidentes dos SESIs em cada estado e está dialogando diretamente com a demanda desse industriário, né? O papel nosso papel do SESI é resolver problemas que chegam dos empresários, que de alguma forma são quem financia todo o sistema indústria, o trabalho do SESI, o trabalho do SENAI, o trabalho do IEL, e a partir das demandas que a gente recebe deles, a gente vai lá em Brasília desenhando esses projetos. Mas quem está executando é aqui, é o SESI local, são as equipes locais. A execução é feita pelos que se chama de diretórios regionais. Isso, os departamentos regionais. Departamentos regionais, aliás, isso. Que são que executa as políticas, os projetos em cada estado, na estrutura do SESI. E essa é uma das nossas grandes belezas, né? Porque o sistema SESI, ele é federado. E não adianta, eu acabei de voltar agora do Pará. Nós estamos fazendo uma ação de saúde importante no Pará. No Pará, nós vamos lançar um barco. Chegar dentro de um conjunto de empresas nas comunidades, eu preciso de um barco saúde. É diferente quando eu estou no Rio Grande do Sul, é diferente quando eu estou aqui no Rio Grande do Norte. Quando eu vou para o Centro-Oeste, que nós estamos falando de grandes extensões de estados muito grandes, né? Menos populacionados, mas com densidades baixas de população, mas muito aberto, muito longínquos. Cada estado tem a sua demanda. Isso permite essa capacidade de adaptação de acordo com a realidade e as condições de cada estado. É isso. E, de alguma forma, dentro de um projeto que é coesionado nacionalmente, então ele é sempre discutido nacionalmente, porque a gente precisa construir um grau de unidade, mas tendo o território como referência. Então, as dores e as demandas do território que mobilizam as ações dos departamentos regionais e as dores do departamento regional que nutrem a gente em Brasília para a gente começar a fazer as discussões e a construção das políticas nacionais. Bom, nós estamos caminhando aqui para o final da nossa conversa. O que o senhor deixaria aí de mensagem para a indústria e sobre a atuação do SESI, considerando, inclusive, que a instituição está completando os seus 80 anos? Bem, primeiro que, para mim, vir aqui para o Nordeste é sempre um prazer, e aqui para o Rio Grande do Norte em especial. A gente vem acompanhando o desenvolvimento industrial do Brasil. O Brasil vive um momento muito sui generis e muito especial, em especial para o Nordeste, que é o processo de interiorização do desenvolvimento. O Nordeste hoje cresce acima da média do Brasil. As indústrias do Nordeste hoje se fortalecem e ampliam seu espaço e a sua diversidade. Isso para nós é sensacional, é muito importante. O Nordeste começa a se constituir como uma das principais propulsoras do nosso desenvolvimento e o papel do SESI e do SENAI é apoiar. O nosso papel é viabilizar condições para que cada vez mais esse desenvolvimento ele vai chegando, vai ampliando para dentro dos estados, para dentro desta região que é tão importante para o desenvolvimento do Brasil, e apoiar as indústrias significa apoiar o desenvolvimento nacional. Obrigado, presidente, pela participação no Fala Indústria, e com isso encerramos mais uma edição do podcast Fala Indústria.